irmãos, a paz do Senhor, que Deus esteja cooperando com você através do Espírito Santo, te dando condições e capacidade da gente estar passando por essa situação. E aí, estou tendo a oportunidade agora de fazer mais esse vídeo, que vai estar no lugar do nosso culto de terça-feira à noite. Eu quero aqui, lendo a palavra de Deus e pensando e aprendendo com tudo que está acontecendo, lendo aqui Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E eles chegaram do outro lado do mar, à terra dos Gadarenos. Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça e bondade, carecemos, Deus, da sua direção, do seu Espírito, da sua graça, que o seu amor, ó Deus, continue sendo derramado em nossos corações, que agora, Deus, nos dê condições, sabedoria, entendimento, para que possamos agora falar da tua palavra. É o que te pedimos, certo da bênção, em nome de Jesus. Querido, nós estamos aqui, vamos tentar aprender nesse texto. Nós que já dizemos ter entregado a nossa vida à pessoa de Jesus Cristo, nós que dissemos que já entregamos a nossa vida aos cuidados de Deus, eu vejo uma grande oportunidade nesse texto da gente tirar uma mensagem para nosso fortalecimento e para o nosso crescimento e o nosso elevo espiritual. É muito interessante que aqui diz naquele dia, um dia comum, um dia qualquer, na vida dos discípulos de Jesus, normal, tranquilo, tudo estava acontecendo dentro da normalidade, tranquilidade total, né? E eles já estavam há algum tempo ouvindo os ensinamentos de Jesus, através das parábolas e de tudo que Jesus realizava e fazia, né, aqui na terra, no seu ministério. E o texto começa dizendo naquele dia. E olha para você ver que a gente pode trazer agora para a nossa realidade, trazendo isso para os nossos dias. Até outro dia, nós estávamos naquele dia, daquele dia em diante, houve uma grande mudança. Era um dia normal, comum, no entanto, seria especial na vida dos discípulos. Um dia comum, um dia qualquer, né? E não sabia eles que eles teriam uma grande experiência, eles teriam uma grande oportunidade de passar por uma situação e sair com um grande aprendizado. Eu estou dizendo para vocês que nós também, até então, nós estávamos seguidores de Jesus, ouvidores da palavra,
tentando praticar o que Jesus nos ensina, e de repente essa mudança, não só no nosso onde a gente mora, com quem a gente convive, mas globalmente falando, afetou o mundo todo. E aqui estamos nós, né? Tendo que ouvir, tendo que ter paciência, tendo que ter complacência e ter a sabedoria e a precaução de não extrapolar, não falar asneira, não pensar besteira, porque depois a gente sempre vai arrepender, né, de ser afoito. Então, acho que tudo que acontece, a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, como Paulo escreve no livro de Romanos. Olha que coisa linda. Então, é um momento, então, de reflexão, de olharmos em volta e avaliarmos tudo o que está acontecendo. Como naquele dia, o discípulo estava ali, talvez pensando, daqui a pouco nós vamos jantar, daqui a pouco nós vamos sair, está terminando o dia, vamos voltar à nossa rotina, amanhã nós estaremos de volta, tudo vai estar normal, tudo tranquilo, né? Vamos avaliar então tudo o que está acontecendo. Mas por que atravessar é tão difícil? É aqui que eu quero entrar então, trazendo a palavra de Deus para contextualizar a nossa situação, nosso tempo, a nossa hora e o que nós estamos passando. Nós vamos ter que atravessar esse isolamento social, nós vamos ter que atravessar esse problema dessa pandemia e pedindo a Deus e clamando a Deus para que saiamos lá do outro lado, né? Tendo aprendido com experiência. Então, meus amados, é exatamente isso que nós queremos conversar aqui. Mas por que atravessar uma situação dessa? Para você ver, nós estamos há uma semana, né? Praticamente, estamos entrando na segunda semana e é tão difícil, é tão chato. Então nós podemos aprender aqui nesse texto, tirar algumas lições para nós e a gente precisa entender então. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, para ser o nosso primeiro ponto aqui de pensamento, de raciocinarmos e tirarmos algo para nós, para atravessar é preciso enfrentar a noite. Olha o versículo de número 35. Vamos ver o versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, quer dizer, o dia já declinado, então a noite estava chegando, disse-lhe Jesus para os discípulos: passemos para o outro lado. Enfrentar a noite, enfrentar a escuridão, enfrentar aquilo que você não esperava, enfrentar o novo, enfrentar aquilo que está acontecendo. Fazer o quê? A oportunidade foi nos dada, a oportunidade foi aberta. A gente querendo ou não querendo, também os discípulos naquele dia. Para eles já era o fim do dia, para mim tudo ia correr normal. Então, queridos, nós aprendemos o seguinte, que para realizarmos a obra de Deus, não podemos ficar esperando circunstâncias favoráveis, nem sempre. Servir a Jesus, fazer a obra de Deus, como nós já dissemos, entregamos nossa vida aos cuidados de Deus, entregamos a nossa vida ao cuidado do Senhor, e agora nós estamos tentando viver a vida de Deus. Então nem sempre nós podemos imaginar, e a Bíblia não dá respaldo para isso, que nós vamos ficar esperando circunstâncias favoráveis. Já era noite, não era mais hora para aquilo, não era mais para acontecer aquilo, não era hora de atravessar o mar, não era hora para ir para o outro lado, mas são a circunstância que a gente se envolve, a circunstância que a gente acaba entrando nela, né? E sendo noite, Jesus mandou, né? E a gente consegue observar a vinda do próprio Jesus aqui, a vinda do Eterno que se fez gente, que se fez homem, que veio aqui. Ele não veio aqui buscar facilidades, enfrentar situações favoráveis. Jesus pisou essa terra, sim. Deus se fez homem, sim. Ele demonstrou através da sua vida, do seu ministério, dando para nós exemplo de um padrão
de obedecer o Pai, de obedecer a uma ordem, a um mandamento, a palavra empenhada dele com o seu Pai eterno. Agora, nós, às vezes, pensamos assim, vou servir a Deus, mas servir a Deus é muitas vezes renúncia, é difícil, é complicado, porque nós vamos ter que fazer a vontade de Deus. E Deus, se estamos com a nossa vida nele, Ele há de nos guiar, Ele há de nos conduzir. E nessa condução, Ele mesmo disse, quando estava para ir embora dessa terra, Ele disse, neste mundo tereis aflições. Nesse mundo, vocês vão passar por dificuldades. Mas como se Ele dissesse, olha para mim, eu venci. E você também aprenda, preste atenção. Qualquer que fosse a necessidade, não era recomendável, não era hora para aquela travessia. Para que subir num barco, à noite chegando, à noite se aproximando, mas apesar da noite, quem fala com os discípulos, e é bem claro aqui no 35 para nós, fica bem claro, a ordem de Jesus, passemos para o outro lado. A travessia, quem nos impele, quem nos leva a fazer essa travessia, é o próprio Jesus. Não estaria ele também atravessando por este mundo, para depois se recolher, para depois ser assunto ao céu? Não estaria ele então nos dando a oportunidade de, juntamente com ele, de passarmos também, os discípulos ali, que nós podemos estar ali na pessoa dos discípulos, para também passarmos por dificuldade, por travessias como essa? Mas quanta dificuldade! A hora é agora, o tempo é este, mesmo que estamos perante a noite das dificuldades e das circunstâncias adversas, devemos sempre lembrar que o projeto da travessia, grave isso, o projeto da travessia é dele e não nosso. É Jesus quem convida os discípulos para atravessar. Então ele já estava projetado, já estava talvez em sua mente, em seu coração, ele dizendo, talvez durante o dia, quando chegar o fim do dia, eu tenho algo a apresentar para esses meus discípulos. Então, meu querido, grave isso. A travessia, não vamos atravessar isso porque queremos, porque pedimos, porque... Não. Quem determinou isso, quem permitiu isso, quem achou que isso deveria acontecer, é o Deus em qual nós dizemos que cremos e confiamos. E ele convida os discípulos para a travessia. Então, como nós temos aprendido aqui nesse primeiro ponto, para atravessar é preciso enfrentar a noite. Nem tudo é flores, nem tudo é belo. Nós que somos uma igreja que estamos aprendendo cada dia mais sobre missões, né? Imagina, você largar tudo, você deixar quantas coisas para trás para poder assumir uma responsabilidade missionária. Quando talvez os seus proventos, o dinheiro, tudo que temos, nossa vida, família, nós temos tanta coisa para fazer, e agora você canalizar isso para um projeto, para uma missão, para algo que você acha, que você entende, que você chega à conclusão de que é importante e é algo que vai contar para a eternidade. Porque o nosso Jesus, ele veio de lá e nós também queremos estar indo para lá e levando muita gente. Então, se para atravessar é difícil por causa da noite. Então, a segunda coisa que a gente pode aprender e entender aqui, nesse momento, para atravessar, temos que enfrentar ventos contrários. Não só atravessar a noite, o que está escuro, obscuro, é difícil, eu não sei como é que vai ser, não importa. Quem está falando isso é Jesus.
E depois que eles falam, poxa, já obedecemos, já estamos no barco, já estamos atravessando, foi ele que mandou, o projeto é dele, a vontade é dele. E porque agora ventos contrários, está aí no versículo 37. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já enchia. Então, gente, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou atravessando o que ele pediu, me impeliu a atravessar. Já é noite, nem era hora de entrar em barco para atravessar essa hora. E agora por que esse vento? Para que esse vento? E esse vento entrando, jogando água para dentro do barco. Se isso continuar, já temos certeza do que vai acontecer. Esse barco vai a pique. Então, meus amados, vamos aprender uma segunda coisa. Para atravessar, não vamos atravessar com facilidades, de qualquer maneira, numa nice, numa boa, né? Mas vamos atravessar assim, com ventos soprando contrariamente sobre nós. Quando decidimos realizar a obra de Deus, enfrentamos terríveis desafios. A incompreensão das pessoas, os desafios contrários, né? Tem outras coisas que a gente às vezes acha que é prioridade, mas temos que definir. Escassez, muitas das vezes, financeira, né? E aí você pode enumerar muita coisa. É N as situações. Saiba que se você deseja atravessar para o outro lado, com experiência, com conhecimento, com entendimento, onde Jesus deseja que você esteja, não onde que você queria ou quer estar, mas onde Deus quer nos levar. Porque Deus permitiu isso. Se a Bíblia diz que Ele não permite tribulações, lutas ou dificuldades que nós não possamos suportar. Então, se Deus me quer do outro lado, passado por essa experiência, vivendo esse momento, e Ele me quer onde Ele deseja que eu esteja, os ventos contrários não se levantarão para fazer com que você desista e abandone o propósito da travessia. Nós que já estamos atravessando, né? Quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos atravessando o mundo, porém sabido que estávamos perdidos, condenados, carentes da glória de Deus. Mas encontramos a salvação, encontramos o caminho, e agora vamos atravessar essa nossa vida, atravessar o nosso viver, atravessar este mundo, certo de que vamos entrar pelas portas na eternidade, onde Ele estará de braços abertos, nos esperando. Mas hoje, agora, como naquele dia com os discípulos, Ele queria, Ele impeliu, Ele levou os discípulos a passarem por aquela experiência. De mesmo estando obedecendo, de mesmo estando fazendo o que Ele pediu para que fizesse, e mesmo Ele estando no barco, os ventos sopraram contrário. Mas isso não é para que nós desistamos, ou abandonamos, ou jogamos as nossas armas, não. Arriamos as armas, vamos parar, está difícil? Não. Isso vai nos dar mais condições, vai nos dar mais vigor, e nós vamos sair dessa renovados, restaurados, sabendo que Ele não nos abandona. E esse projeto dessa travessia, como nós estamos atravessando o mundo num projeto de salvação, num projeto de evangelho, da qual Ele trouxe, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, estamos de volta para o Pai, estamos de volta para os braços do Pai, também em qualquer circunstância no nosso dia a dia, nos momentos que estamos passando, como os discípulos aqui. E Ele dizia para os discípulos, ensinava, e agora estão permitindo que os discípulos passem por uma experiência única, pessoal, que só eles que estavam no barco, só eles que adentraram o barco, como também outros barcos estavam junto, como diz aqui a passagem, eles que passaram por isso, só eles podiam dizer e confiar nesse Jesus. Os discípulos estavam preocupados com a sobrevivência e ficaram com medo
de morrer, preocupados em sobreviver. Estavam mais interessados em sobreviver do que em ajudar alguém que estava do outro lado. Presta bem atenção. Presta bem atenção agora. Qual era a preocupação dos discípulos? Por que eles acordaram Jesus? Porque disseram aqui no versículo 38, mestre, não te preocupa que pereçamos? Não te preocupa que morramos? Se é o Senhor que nos mandou ir para o outro lado, e o barco está quase indo a pique, o Senhor não está vendo isso, o Senhor não sabe disso? E muitas das vezes, nós somos egoístas, nós pensamos em nós. E agora? O que estamos aprendendo? Um afastamento social, um distanciamento social. Não, porque nós não estamos pensando em nós estamos pensando no todo. Nós estamos pensando nos médicos, nos enfermeiros, nós estamos pensando no governo, nós estamos pensando no próximo, porque nós podemos gerar uma confusão, podemos piorar o que já está ruim. Então tivemos que frear tudo, para tudo. Vamos pensar em tudo, vamos pensar no todo. Não vamos pensar só na nossa sobrevivência. E aqueles que estão lá na linha de frente, que estão tete a tete com os enfermos, com os doentes, com os contaminados. Quantos médicos têm morrido? Quantos médicos vão morrer? Quantas enfermeiras? Quantos trabalhadores da saúde vão morrer? Quantos policiais, de segurança, pessoas que estão vivendo aí agora? E nós? Agora estamos tendo essa experiência. E a gente pensa, não, Deus quer que nós morramos. Não podemos simplesmente pensar em sobreviver. Nós podemos saber o que é que tem do outro lado. O que é que podemos aprender nessa travessia. O único projeto de vida que possuíam era salvar suas próprias vidas. Os discípulos ali sim, estavam preocupados em salvar suas próprias vidas. Agora olha que coisa, que contraponto, que paradoxo, vai entender Jesus humano, no barco. A Bíblia diz que ele dormia. Por isso que ele foi acordado, despertado pelos discípulos. Olha que contraponto mais lindo. Jesus, porém, dormia. Por que Jesus dormia? Porque Jesus não estava preocupado com a sua própria vida, porque ele não estava com medo, porque ele estava descansando. Era momento de descansar nos propósitos do Pai. Eita glória! Olha para você ver que diferença. Jesus era tão quanto humano como Pedro, como Tiago, como Bartolomeu, como André, mas ele que estava querendo ensinar e quer nos ensinar ainda agora, hoje. Quer dizer, nós estamos preocupados em sobreviver, preocupados conosco, preocupados com, até que ele ensina, o que está preocupado com o que é a vez de comer, de beber ou vestir? Vocês têm que preocupar com o propósito do Pai. A igreja está estabelecida para ser representante de Deus aqui na terra. E aonde estávamos nós? Fazendo o quê? Pensando no quê? E agora nós podemos repensar, nós podemos reavaliar, nós podemos buscar agora. E como Jesus, ele dizia, várias vezes disse, não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não estou aqui para falar o que eu quero, mas estou aqui para falar o que me pediram, que me ordenaram, que me disseram para que eu falasse. Não estou aqui para fazer o que eu quero, mas estou aqui para cumprir um propósito. Que passagem linda, essa aqui, Jesus dormindo ao meio do caos, ao meio da dificuldade, da luta, no meio dos ventos soprando contrário, a água entrando no barco. E ele vai dizer, vai achar Jesus, procura Jesus. Jesus está dormindo e é despertado. Que maravilha! Quando a gente consegue entender, compreender que ele descansava assim, não só de um sono, de um dia de fadiga, de um dia de trabalho,
mas ele também descansava porque ele estava ancorado, protegido, guardado nos propósitos eternos do seu Pai. Ô meu irmão, ô minha irmã, ô meu amigo, aprenda com Jesus aqui. E é isso que ele está tentando ensinar para os discípulos, tanto que ele vai repreender eles. Quando ele é acordado, ele vai fazer uma pergunta crucial, uma pergunta, que vai dizer: eu não estou entendendo vocês não têm aprendido, eu não tenho ensinado. Meu irmão, vamos aprender. Nós estamos muitas das vezes como os discípulos, preocupados apenas com o barco, mas perdemos os propósitos pelos quais fomos salvos e chamados por Deus. Quem te chamou? Quem te alistou? Quem te convidou? Quem te tirou do reino das trevas e te conduziu? Como eu sempre tenho pregado e dito, Quem fez esse êxodo? Quem é que te tirou do reino das trevas e tem te trazido para o reino do seu amor? Esse Deus que ama é um Deus de propósito. E Ele tem nos chamado, Ele tem nos salvo, para que nós cumpramos um papel. Nós não somos simplesmente salvos, nós somos pessoas, como os discípulos, aqui nessa passagem tão rica, que poderíamos ficar aqui falando o tempo todo, mas que aprenderam uma experiência, viram, sentiram na pele e viram como Jesus estava. Quando a existência se transforma apenas na luta insana pela sobrevivência, os ideais são abandonados. É cada um para si. Você viu aí, na fila do supermercado, gente enchendo o carrinho de álcool gel, pessoas pegando tudo que estava nas prateleiras, jogando dentro do carrinho, sem se preocupar. Por quê? Sobrevivência. Eu estou preocupado. E eles preocupados ali em sobreviver. Quando a nossa preocupação é essa, os ideais, eles são abandonados. Perdemos a visão de alcançar aqueles que sofrem do outro lado. Era exatamente para onde Jesus estava levando aqueles discípulos. E a igreja, e nós, estamos sendo conduzidos pelo Senhor nessa terra, para que Ele possa também nos conduzirmos para a eternidade. Eu acho lindo Jesus ali na sua transfiguração, quando Ele é transladado ao céu, quando Ele é elevado às alturas, que Ele, sendo humano, Ele viveu aqui entre nós, Ele caminhou entre nós, mas Ele cumpriu os propósitos do Pai. E agora, com aquelas testemunhas todas olhando para cima, começam a vê-lo, Jesus, sumindo entre as nuvens, e uma voz vai dizer: porque olhais para cima, varões Galileu. Isso que está acontecendo com Jesus, também é para acontecer com vocês. Nós vamos atravessar essa terra, atravessar esse mundo, mas vamos descobrir, aprender, entender os propósitos do nosso Pai eterno, para que nós também não possamos somente estar aqui para uma sobrevivência, preocupados só se vamos morrer, porque Ele deu a vida por nós, e nós podemos aprender com Ele, e nós não podemos abandonar os ideais, a visão de alcançar aqueles que sofrem de outro lado. Deus quer nos fazer uma igreja abençoada, mas que possamos aprender, compreender. E um terceiro ponto, caminhando por finalmente aqui, para atravessar é preciso estar disposto a confrontar os poderes e estrutura das trevas. Vida no Espírito
vida espiritual, saímos do reino das trevas, estamos vindo para o reino da luz, reino de Jesus. Então nós precisamos aprender também, precisamos estar disposto a confrontar os poderes e estruturas das trevas. Olha o versículo 5, capítulo 5, versículo 9. Pois ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus não impeliu, não disse para que eles atravessassem à toa. Tinha um projeto, tinha uma razão, tinha um porquê. E Jesus ia mostrar para eles que nós, que nessa terra, nesse mundo, nós temos que aprender a confrontar, a enfrentar os poderes e estrutura das trevas. Para isto que o Senhor nos quer. Em outro lado, saindo da mesmice, do ostracismo, da letargia, do outro lado, Jesus confrontou o poder das trevas. A batalha espiritual, ela é uma grande realidade. Estamos em confinamento, estamos em afastamento social, sim, mas estamos também agora meditando, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Estamos cumprindo a Bíblia, estamos vivendo o Evangelho de verdade, porque a preocupação, se nós temos colocado a nossa vida no Senhor, nós temos que continuar confiando nesse Senhor. E Jesus chega do outro lado, e do outro lado ele confronta os poderes das trevas. E nós estamos aqui, e vamos continuar aqui, guardados, libertos, protegidos. E o que vai acontecer quando chegarmos? Quando atravessarmos, teremos uma experiência maior. E o mal vai ter que sair da nossa frente. E o mal, os poderes, os principados, potestades, nós vamos vencer, porque a Bíblia nos garante, porque o Senhor nos garante. E vamos sair dessa mais forte, mais poderosos. Quando a igreja decide sair para o outro lado, que é a vontade e o propósito de Deus, trava-se uma batalha direta com os principados e com as forças espirituais contrárias. Isso, meu irmão, estamos chegando do outro lado. Em breve, daqui a pouco tempo, nós vamos estar voltando para a nossa vida, para a nossa normalidade. Porém, eu creio, imagina os discípulos quando voltaram, não eram os mesmos, tinham experiência, estavam sabendo, tinham certeza. Como Jesus, precisamos ter autoridade para confrontar esses poderes que querem dominar a mente das pessoas, influenciando culturas que são denominadas demonizadas nos seus valores e perdem a compaixão pela vida humana. Olha que experiência que nós estamos passando. Olha que coisa linda, porque são pessoas que são influenciadas por culturas, que são demonizadas nos seus valores. E a compaixão, onde está a compaixão? Onde está a misericórdia? Que nós precisamos mostrar, viver e vivenciar. A igreja não pode ser intimidada, não pode se intimidar diante dos desafios dos poderes das trevas, que prendem as pessoas em agrilhões do mal. Nossa tarefa é libertar os cativos, no poder do nome de Jesus, e proclamar os valores do reino de Deus, onde quer que formos e onde quer que estivermos e o que estiver acontecendo. Aleluia! Meu amado, meu irmão, concluindo, a tarefa é enorme, o tempo é pouco, o sofrimento impera na humanidade. A igreja de hoje, Deus está nos preparando para essa travessia, para enfrentar o mar dos desafios e alcançar o outro lado, onde bilhões sofrem oprimidos pelas forças do mal, enquanto muitos estão apenas preocupados com os problemas do dia a dia.
lutando pela sobrevivência. Os verdadeiros discípulos de Cristo se arriscam a atravessar do outro lado, mesmo diante das adversidades que se apresentam, certos de que o projeto da travessia é dele. É ele que nos colocou nessa, e é com ele que nós vamos sair dessa. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que garante o nosso êxito e que nos anima a chegar do outro lado, onde vivem os que sofrem sem paz e sem esperança. Igreja, como temos aprendido, onde está a nossa esperança? A nossa esperança está no nosso Deus, que ao enviar Jesus, quando falar do seu nascimento, foi dito o Emanuel, o Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, fica essa palavra, fica esse ensinamento aqui em Marcos 4, essa travessia de um lado para o outro. E eu tenho certeza, nós estamos aqui para cumprir, fazer os propósitos de Deus. O projeto de quem permitiu nós entrarmos nessa situação. O projeto de quem nos permitiu passar pelo que estamos passando. O projeto é dele. Ele permitiu. E com ele nós vamos sair dessa melhor, crescidos, amadurecidos, e vamos enfrentar todo o mal para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.